Bom, galera, boa noite mais uma vez. Vamos para mais uma aula de introdução à engenharia, tá? O que acontece? Como eu falei com vocês, a gente trabalhou primeiro aquelas questões iniciais, certo? Depois, vocês fizeram um trabalho sobre comunicação e outro sobre ética. E aí, na aula de semana passada, nós entramos na parte de falar um pouquinho sobre o curso. Aí falamos de forças aplicadas a estruturas e máquinas. Vamos falar hoje sobre a questão de fluidos. Na aula que vem a gente fala da parte térmica. E aí a gente vai lançar um questionário para vocês, para a gente poder fechar a nota da 1, tá bom? Então, fluidos, térmicas e questionário. Ok? Questionário tranquilo, vocês fazem parte virtual mesmo, tá? Quem quiser, isso eu quero fazer em sala, eu vou trazer impresso para fazer, mas vai ser a mesma coisa. Beleza? Mesmo questionário para quem estiver em casa, quem estiver aqui. Bom, na aula de hoje vamos falar sobre engenharia de fluidos, que envolve mecânica e dinâmica dos fluidos. Bom, primeiro, fluido. De maneira geral, fluido é caracterizado pela relativa mobilidade de suas moléculas. Isso é bem interessante a gente entender, essa questão de mobilidade. Qual é a diferença entre gelo, água e vapor de água? A diferença a fórmula é a mesma, H2O. O gelo é H2O, a água líquida é H2O e o vapor é H2O. A diferença entre eles é porque, enquanto no gelo as moléculas estão travadas, como em qualquer sólido, no líquido ela tem alguma liberdade e no estado gasoso ela tem total liberdade. Então, o fluido é caracterizado pelas moléculas que têm uma mobilidade, tá? Além de apresentar movimentos de rotação e vibração, possui movimentos de translação e, portanto, não apresenta uma posição média fixa no corpo do fluido. E a mecânica dos fluidos, ela é a ciência que trata do comportamento desses fluidos em repouso, que é a hidrostática, e em movimento, que é a hidrodinâmica. Estuda o transporte de quantidade de movimento nos fluidos, tá? Bom, qual é a diferença entre fluido e sólido? O fluido é mole e é deformável, ok? Então, se você colocar numa garrafinha dessa uma quantidade de água, ela vai se adaptar, vai se adequar ao formato da garrafinha, tá? Já se você colocar uma pedra, ela vai ficar do jeito que ela é. Sólido é duro e é muito pouco deformável. Pode ser deformável? Pode sim, mas é pouco. Na linguagem mais técnica, a diferença está relacionada com a estrutura molecular. No sólido, as moléculas elas sofrem forte força de atração, elas estão muito próximas uma da outra e com ligações, tá? E aí garante que o sólido tem esse formato próprio. Já no fluido, essas moléculas elas têm os graus de liberdade. Elas podem se movimentar, se rotacionar, se distanciar uma da outra. E é por isso que um líquido, um fluido, ele não vai ter um formato próprio, tá? A mecânica, continuando, a diferença entre líquidos e gases, tá? Também é uma diferença interessante. A principal diferença entre sólido e fluido é pelo comportamento que apresentam em relação às forças externas. Se uma força de compressão fosse usada para distinguir um sólido de um fluido, esse último seria comprimido. A partir de um certo ponto, ele se comportaria exatamente como se fosse um sólido, ou seja, seria incompressível. Então, um sólido, se aplicou uma força, quando você aplica força no fluido, ele vai se comprimir até um certo ponto, depois ele se torna incompressível. Tá? Você não consegue reduzir mais esse volume desse líquido. Já entre líquidos e gases, os líquidos eles assumem a forma dos recipientes, apresentam um volume próprio, e podem apresentar uma superfície livre. Já os gases e vapores, eles têm forças intermoleculares que são desprezíveis, muito pequenas, não apresentam formato próprio e nem um volume próprio. Então, assim, você não consegue falar, por exemplo, eu tenho 3 litros de gás. Até porque esse 3 litros de gás ele pode ser 5 litros, pode ser 10 litros. Depende do recipiente que ele vai estar. Então, se eu colocar aqui, eu tenho um recipiente menor, 500 ml, com certo gás, e eu abro esse recipiente, ele vai ocupar a sala inteira.
É óbvio, né? Concentração muito pequena. Mas o líquido não. O líquido ele tem uma capacidade. O líquido tem a capacidade. Já o vapor, o gás, ele se adequa a todo o recipiente que ele contém. E aí, nas mecânicas dos sólidos, você tem a força, que ela vai alterar o movimento do sólido. Isso você não vê bem em Física 1, né? Já estudou isso no 9º ano, ensino médio, 1º ano também. Você aplica uma força, essa força ela tem que gerar uma aceleração, porque força é massa de aceleração, e vai gerar um movimento. Massa e a forma, né? Através dessa forma você define o centro de massa. Isso na mecânica dos sólidos. Nós falamos na aula passada, questão de forças. Já na mecânica dos fluidos, você tem a pressão, você tem a densidade e você tem a forma também. Nessa forma aqui, já é variável de acordo com o reservatório, uma diferença de sólido e fluido aí. E aí nos fluidos, a densidade que é o mandatório, tá? Também conhecida como volume específico. A diferença é que um é massa sobre volume e o outro é volume sobre massa. Mas tratam da mesma coisa, né? Bom, isso aqui nós aprendemos, pressão é força sobre área. Isso estuda entre o 1º e o 2º ano do ensino médio de física. Mas no 1º ano, no novo BNCC agora que está trazendo isso no 1º ano. No BNCC antigo, né, no currículo antigo, era no 2º ano. A gente aprende que a pressão é força sobre área. É lógico, gente, essa aula é um apanhado geral, não estou ensinando mecânica de estudo para ninguém. Só os conceitos mesmo que a gente vai usar ao longo do curso. Tá? No SI, a unidade da pressão é a unidade da força pela unidade da área, é o Newton pelo metro quadrado, que é o Pascal. E aqui, outras unidades também, fora do SI, e você já deve ter ouvido falar em alguma delas. Tem o Torr, o ATM, bar, milímetro de mercúrio, kgf por centímetro quadrado, pound por square inch, que é o famoso PSI, que é libra-força por polegada ao quadrado, etc. Eu acredito que talvez você ouça muito falar para pressão duas unidades. Uma é o libra, vou calibrar meu carro com 32 libras. A gente fala muito isso. E outra é o quilo. Quem trabalha na área industrial ouve muito isso. Aquela linha ali ela tem tantos quilos de pressão. Aquele compressor fornece tantos quilos de pressão. Tanto libra quanto quilo não é uma unidade de pressão. A unidade de pressão é o PSI, que é uma libra-força, que é uma unidade de força, por polegada ao quadrado, tá? Libra, que é o pound, e square inch, que é polegada ao quadrado, tá? E o kg, o quilo que a gente fala na área industrial, para quem já teve essa oportunidade, na verdade é o kgf por centímetro quadrado. É o quilo que nós estudamos aí. São várias unidades possíveis que você tem de pressão. Bar também é muito um pouquinho usado, ATM, que é a atmosfera. Enfim, são várias pressões aí. O princípio de Pascal afirma que essa pressão em um fluido ela se transmite integralmente a todos os pontos de um fluido. Então, se você tem uma tubulação, um fluido, e aí você aplica a pressão em um ponto dessa tubulação, se você colocar 50 manômetros ao longo de toda essa tubulação, os 50 manômetros vão apresentar, teoricamente, a mesma pressão. É óbvio, né? Se você coloca um manômetro na parte de cima e outro na parte de baixo, aquela diferença de altura vai dar uma diferença de pressão, tá? Mas, por exemplo, você pega um tanque gigantesco, e aí você coloca vários manômetros, mas na mesma altura. Todos eles têm que apresentar a mesma pressão, porque pelo princípio de Pascal, a pressão ela se transmite para todo o fluido, tá? Bom, nesse caso aqui, você também tem como que funciona o princípio de Pascal. P1, F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2, tá? E aí é muito usado isso em cilindros hidráulicos, né? Muito usado sempre quando você quer transformar uma força em uma força maior. Então você usa esse princípio de Pascal, muito usado em qualquer equipamento hidráulico que a gente tem de situação de força, muito usado esse princípio de Pascal, porque é através dele que você consegue, às vezes, levantar uma força maior do que você é necessário. Aquele macaco hidráulico, né? Ele tem esse princípio, usa dois princípios diferentes, além do princípio de Pascal,
também usa um princípio que a gente viu na aula passada, que é a questão do momento. Se tem uma alavancazinha naquele macaco, aquela alavanca faz você já aumentar a sua força por causa do momento, e também através do princípio hidráulico você consegue aumentar mais ainda a força. E um carro você consegue com o macaco aplicar uma força de 2 toneladas que você jamais conseguiria fazer com a mão. Tá? Então, hidráulica é usado nisso também. A pressão devido a uma coluna de fluido, essa pressão é super normal. Quem já mergulhou sabe que quando você vai mergulhando, por menor que seja a altura, você sente uma pressão nos seus ouvidos. Por quê? Porque tem uma massa de água sobre a sua cabeça. E essa massa de água está pesando no seu ouvido, está gerando uma pressão, chamada de pressão manométrica, pela fórmula ρGH, ok? E aqui parece até um paradoxo, né? Qual é o paradoxo hidrostático? Tá vendo que todas essas imagens da parte inferior do slide, ela tem uma quantidade de água que estão no mesmo nível, ok? Se eu te perguntar qual desses recipientes tem uma pressão maior na parte de baixo dele, talvez você me responder que é o circular ali, porque parece que tem mais água. Talvez você vai me responder que é esse trapezoidal ou esse primeiro. Todos eles vão ter justamente no mesmo ponto inferior a mesma pressão. Por quê? A pressão ela tende a ver somente com a densidade do líquido, com a gravidade e com a altura. Se a altura for a mesma, o líquido for o mesmo, a pressão vai ser a mesma. Tá? Então, por exemplo, não importa se você está num grande oceano ou se, sei lá, tem algumas instalações industriais que tem umas tubulações que você tem que acessar de maneira submersa, uma tubulação de 1 metro de diâmetro. Se for a mesma água e você mergulhar 10 metros no oceano ou 10 metros nessa tubulação, se for a mesma água, com a mesma densidade, a pressão que você vai sentir vai ser a mesma, tá? Porque tem relação somente com a altura e somente com a altura e com a densidade e a gravidade. Por exemplo, se você pega um tonel de 200 litros e coloca água até uma altura, sei lá, de 1 metro, e você pega um tubinho de PVC, um tubo de PVC de 20 milímetros e coloca 1 metro de água. Você coloca o manômetro no pé do seu tonel e o manômetro no pé do tubo de PVC vão apresentar a mesma pressão, se for a mesma água e tiver a mesma altura. É um paradoxo que eles falam. E aí, para uniformizar os estudos, que depende das condições da atmosfera, se determinou um valor padrão. Esse valor padrão é 760 milímetros de mercúrio. Pressão atmosférica. Por que se obteve um padrão? Porque a pressão atmosférica ela varia de acordo com as condições climáticas. A temperatura, a altitude, né? Tanto é que o ar fica mais rarefeito. Os times brasileiros, quando vão jogar na altitude, eles sentem uma dificuldade maior, né? Porque a altitude influencia na pressão do ar. Então, tudo isso vai ter uma variação muito interessante. E aí, então a gente acaba adotando os valores padrão. Esses valores que estão no slide, 760 milímetros de mercúrio, ou 101,325 kPa, 15 graus Celsius, ρ igual a 1,2232, e por aí. São valores padrão que a gente adota para o ar, tá? Níveis de pressão e temperatura normais, ok? Frequentemente se especificam as pressões dando a altura da coluna de mercúrio, que é a 0 graus dessa mesma pressão, tá? E aí é costume usar essa expressão, milímetros de mercúrio, que também recebe o nome de Thor, em homenagem à Torricelli, tá? E aqui é um conceito interessantíssimo em relação à pressão, tá? Você já deve ter ouvido a expressão pressão negativa alguma vez na sua vida. Pressão negativa existe? Absoluta negativa não existe.
Não existe pressão absoluta negativa. Existe pressão manométrica negativa. Qual é a diferença? A pressão absoluta, ela vai ser igual a zero quando for um vácuo absoluto, tá? A pressão absoluta, ela é a soma da pressão atmosférica mais a pressão efetiva, ok? Mais a pressão efetiva, tá? Essa pressão efetiva, ela pode ser negativa, sim. Se você colocar algum vácuo, o vácuo vai ter uma pressão menor que a pressão atmosférica. E a gente chama de pressão negativa, mas é a pressão manométrica negativa. Quando você mergulha, por exemplo, a pressão que você sente nos seus ouvidos, ela é a pressão absoluta, que é a soma da pressão atmosférica mais aquele ρGH que nós estudamos, que é o adicional que a água vai fazer nos seus ouvidos. Mas, agora, por exemplo, nós temos uma pressão atmosférica. Essa pressão, ela gera uma força através de uma área existente. Óbvio, como está em todo lugar, você não sente a ação dessa força. Mas, isso aqui é bem interessante. A pressão atmosférica, efetiva e absoluta. A absoluta é a soma da atmosférica com a efetiva. Então, por exemplo, se eu forneço um compressor, tem um compressor, e aí eu pego um manômetro e vou lá, faço a leitura da pressão daquele compressor. Essa pressão é qual? Pressão atmosférica. Desculpa, pressão manométrica. Por quê? Porque o manômetro, ele vai medir a diferença de pressão do que está dentro para o que está fora. Logo, essa pressão, ela é a pressão efetiva, também chamada de pressão manométrica. Manômetro, pressão manométrica. Então, sempre quando você vê um manômetro medindo a pressão, ele vai medir uma pressão que é uma diferença entre a pressão do seu tanque, do seu compressor e a pressão atmosférica, tá? Por isso que nós temos que ter o cuidado de quando quando você mede a pressão do seu corpo, ela é medida em milímetros de mercúrio. Você já viu lá dentro do aparelho de medir pressão, tem lá mmHg, milímetro de mercúrio. Quando eu, por exemplo, minha pressão é bem regulada, vou medir lá, a gente fala 11 por 8, né? Mas o certo é 110 por 80, né? 110 milímetros de mercúrio. Mas qual é a pressão atmosférica em milímetros de mercúrio? É 760, não é? Não é 760? Então quer dizer que a pressão do nosso corpo é menor que a atmosférica? Se você sofrer algum corte, o sangue vai sair do seu corpo ou o ar vai entrar no seu corpo? O sangue vai sair, não é? E se for numa artéria, vai sair até jorrando. Por quê? A pressão do nosso corpo, nosso sangue, por causa da bomba que nós temos no nosso corpo, que é o nosso coração, é uma pressão maior que a atmosférica. Então, essa pressão que os medidores de pressão medem no nosso corpo é a pressão manométrica. É a diferença da pressão atmosférica para a pressão do nosso corpo. Então, por exemplo, se uma pessoa que tem uma pressão a 110 milímetros de mercúrio, qual seria a pressão absoluta? 760 mais 110, tá? E por que, por exemplo, você não pode medir a pressão no seu pé? Porque a diferença de altura vai dar um erro na leitura. Eu tenho que medir a pressão no meu braço e na altura do meu coração, tá? Para saber exatamente por quê. Se eu medir em outro lugar do meu corpo, que não esteja na altura do coração, vai gerar um ρGH, vai gerar uma diferença de uma altura. Então a pressão não vai ser a pressão do meu coração, não vai ser a minha pressão arterial correta. Por isso que a pressão é medida na altura do coração. Eu uma vez fiz uma cirurgia, quando eu fazendo coisa em casa machuquei meu dedo, só que tinha um problema. Esse dedo meu dedo esquerdo seria operado e minha mão direita estava com soro. Não tinha onde medir a pressão. Aí a mulher foi, como eu estava deitado, ela colocou o medidor de pressão na minha canela.
que ficaria ali durante a cirurgia. Não teria problema. Por quê? Porque eu estava deitado. Então, logo, todo o meu corpo estava na mesma altura. E aí, você pode medir na canela a pressão. Mas em pé, obviamente que a pressão nos meus pés, elas são maiores, porque ROGH, tá? ROGH. Continuando. E aí são alguns medidores de pressão, tem os manômetros, né? Que indica a diferença de pressão medida em pressão atmosférica, tá? Eles podem medir a pressão que pode ser negativa, que é quando é vácuo, e positiva quando é uma pressão efetiva maior que a atmosférica. Os barômetros, que eles medem a pressão atmosférica local, tá? O barômetro ele mede a pressão absoluta mesmo, tá? Aí tem o manômetro e o barômetro, ok? E aí é a questão do empuxo. O empuxo é aquela força que faz, quando você está dentro da água, ficar mais leve, né? Por quê? Porque você está tendo peso menor dentro da água, não é? Porque nosso peso é a questão do peso aparente ao peso real menos empuxo. O empuxo é como se fosse a massa do fluido que você deslocou. É o motivo dos navios conseguirem flutuar. É através do empuxo. Beleza? De maneira geral, já falamos. Aí sobre a dinâmica dos fluidos, a gente vai estudar bastante a questão de hidrostática e hidrodinâmica. A hidrostática a gente vê bem rapidamente, tá? Que envolve mais a questão do princípio de Pascal e do Arquimedes, que é quando você não tem movimento do fluido, tá? E aí vai envolver, por exemplo, a questão do manômetro em si, a diferença de pressão, mas quando essas coisas estão paradas. E você não tem em consideração atrito, não tem em consideração viscosidade, essas coisas. O empuxo, por exemplo, quando eu estou na água, qual é o peso aparente, qual é o peso real. E a parte mais difícil que a gente vai entrar é a questão da hidrodinâmica, tá? A hidrodinâmica ela vai tratar dos fluidos em movimento. E como engenheiros mecânicos, isso é muito importante para a gente. Porque qual planta que não tem uma tubulação? Qual planta que não tem um fluido escoando de alguma forma? Nenhuma, né? E é quando você vai, por exemplo, o ramo do petróleo, onde o petróleo é um fluido não newtoniano. Isso piora ainda mais o seu escoamento. Eu não sei se alguém que trabalha na área industrial já viu linhas de tubulação que tem que ter uma coisa chamada traço térmico. Linha de traço, vocês já ouviram falar. Tem tubulações que o fluido é tão, às vezes, espesso e tão viscoso, tão grosso na palavra coloquial, você tem que passar uma resistência pela tubulação, aquecendo a tubulação, para você gerar menos, gastar menos energia para transportar o fluido. Eu trabalhei numa empresa, né, durante 5 anos, e aí uma das empresas que nós prestamos serviço foi a Elkin Carboderivados. É uma empresa que fica localizada no Civite 1 da Serra, e eles têm muitas linhas lá que é piche. Aquilo é bem grosso. Então, todas as linhas dele tinham um traço térmico passando pela tubulação. No caso lá, não era uma resistência elétrica. Ou seja, tinha uma tubulação, como se fosse assim, ó. Tinha uma tubulação dessa forma. Imagina, um tubo aqui, né? E tinha um outro tubo aqui assim, ó. Nesse tubo passava o fluido, geralmente era piche, que é bem grosso, e nesse tubozinho do lado aqui passava vapor quente, para aquecer a tubulação e não deixar o negócio entupir. E aí depois, por fora disso tudo, a gente fazia o quê? Um isolamento térmico, né? Por fora das duas tubulações juntas, para evitar a perda de calor. Então, assim, estudo dos fluidos em movimento é uma coisa que leva em consideração inúmeras vertentes diferentes, né? Nossa casa, por exemplo, a gente não coloca a mesma tubulação em toda a casa. Não coloca. Você não coloca a mesma tubulação na descarga do que você coloca na pia do banheiro. Você não coloca a mesma tubulação para o chuveiro
do que você coloca em relação a uma torneira do quintal. Porque você tem em mente que cada equipamento precisa de uma vazão diferente. A gente coloca a caixa d'água mais alta por quê? Por causa do ROGH. O famoso ROGH. Quanto mais alta a caixa, maior a pressão da água aqui embaixo. Mas não pode colocar muito alto também, por quê? Porque senão a água da rua não chega lá. É preciso de uma bomba. Então, assim, fluido é uma coisa que está presente no nosso dia a dia. Está presente no nosso dia a dia, né? Quantos de vocês já não colocaram o dedinho na frente da mangueira para poder aumentar a velocidade da água? Isso tem tudo a ver com o princípio de Bernoulli. Está reduzindo a área para aumentar a velocidade. Então, assim, dinâmica do estudo estuda tudo isso e se aprofundando em sistemas que, de fato, a gente vai precisar ao longo da engenharia mecânica em si. E aí, dentro disso, quando você olha essas variáveis, como fluxo, tipo de fluxo, se é laminar ou se é turbulento, né? Um exemplo fácil de você ver um fluxo laminar turbulento na sua casa. Pega uma torneira e abre ela bem, uma torneira forte de preferência, e abre ela bem devagar. E aí você vai perceber aquela água descendo, quase que espelhando, quase que um espelho, né? Cristalina e tal. Aí depois você abre ela toda. Aí sai um negócio todo bagunçado, né? Parece sair ar junto, aquele negócio todo, não tem mais a uniformidade. Um é o fluxo laminar e o outro é o fluxo turbulento. E muitas vezes, dentro da tubulação, a gente quer o quê? A gente quer o escoamento laminar. Por quê? Porque o fluxo turbulento gera vibração. Vibração faz com que você tenha problemas em relação a... A gente sabe que vibração gera um monte de problema, né? Quando o carro começa a vibrar muito, o que acontece? Começa a soltar uma pecinha aqui, solta uma peça que dá vibração no carro, começa a soltar tudo. Começa a soltar tudo. É assim, quando o carro está novinho, bonitinho, você quase não tem dor de cabeça. Começou a vibrar alguma coisa, meu irmão, pode saber que vai danificar outras coisas. Vibração, ela é causada por um problema e gera outros problemas. E um fluxo turbulento gera vibração. Então a gente estuda que esse fluxo ele tem que ser laminar, tá? E aí, escoamento laminar, turbulento e transição, que é entre o laminar e o turbulento. E aí, quando a gente vai dimensionar as tubulações, porque assim, circuito hidráulico pneumático tem que ser dimensionado por um engenheiro. E aí, qual vai ser o diâmetro da tubulação que você vai utilizar? Qual é o tipo da tubulação? Qual é o material dela? Né? E aí, você tem que levar em consideração pressão, velocidade, qual é o fluxo que você vai ter, que você tem que ser um fluxo laminar, e por aí vai. A gente vai estudar tudo isso ao longo das disciplinas. É uma matéria que eu já ministrei no IFES, não ministrei aqui na FAC, ministrei no IFES, no ano passado, 2019, no primeiro período, né? Para a turma de engenharia mecânica, no 7º período, eles viram essa matéria. Eu ministrei sistemas hidráulicos pneumáticos lá. Aqui, atualmente, quem ministra é o Harrington, sistemas hidráulicos pneumáticos, mecânicos dos fluidos, essas matérias. Apesar que esse semestre, se eu não me engano, quem pegou mecânicos dos fluidos foi o coordenador Marquinhos. Mas, assim, eu não sou muito dessa área, não. Eu ministrei nisso porque, tomo, ministro. Mas minha área mesmo é essa área que eu falei na semana passada, né? Que é parte desses materiais, elementos de máquinas. Mas é uma matéria bem interessante. E, assim, o material de fluidos, geralmente, ele é um material mais técnico, mais de nível técnico. Cara, você pega um dimensionamento, é como se fosse uma receita de bolo. Você vai pegando, vai fazendo, de acordo com o que o livro vai te dando os passos para você fazer, tá? Aqui fala sobre o número de Reynolds, né, que vai definir se é laminar ou se é turbulento, né? Se for acima de 2.300, turbulento. A gente aprende a calcular esse número de Reynolds para poder você evitar que seja um escoamento turbulento. Aí tem essa equação de continuidade, né? Ou seja, a água que entra no começo de tubulação tem que sair no final dela. Se não estivesse perdendo para o lugar, o líquido é incompressível, certo? É incompressível. Então, assim, eu posso ter uma mangueira de 500 metros. Se eu estou colocando 5 litros por minuto aqui, tem que sair 5 litros por minuto lá em cima. Vazão tem que ser a mesma. E aí é uma equação da descontinuidade. Ah, professor, mas eu coloquei uma bomba e tal, que aí
para 5 litros por minuto, mas não está chegando no final. Então a bomba deu pau, não aguentou fazer o trabalho. Mas se ela aguentar, tem que chegar a 5 litros por minuto no final da mangueira, no final da tubulação. Depende da área. É lógico, se sair daqui com uma área maior, chegou com uma área menor, vai aumentar a velocidade. Porque a área vezes a velocidade é igual a área vezes a velocidade. Tá? Como diz aqui, ó, a área vezes a velocidade é constante. Isso aqui, bem básico. E além de tudo isso, deixa eu ver esse parte aqui. Nós temos ainda a equação de Bernoulli, que envolve não só essa área vezes velocidade, mas também envolve a pressão, envolve a densidade, envolve a diferença de altura, e a gente consegue, com todas as informações do começo, achar as do final também. Essa aqui é a equação de Bernoulli. Não sei se chegaram a ver isso no ensino médio, mas assim, a gente vai trabalhar muito essa equação também. E aqui mostra sobre viscosidade, tá? Viscosidade é o que? Quanto maior a viscosidade de um fluido, mais grosso ele é. Mais grosso ele é, mais dificuldade para escoar ele vai ter, tá? Então o que acontece? Tá vendo aqui nessa tubulação? Todo fluido quando escoa, a velocidade na superfície é igual a zero. Então se o fluido ele for pouca viscosidade nula, ele vai ter uma linhazinha bem retinha aqui, ó. Então, se fosse nula, nem teria velocidade zero aqui. Mas quando a velocidade é muito alta, acontece isso aqui, ó. A diferença vai aumentando muito com a velocidade no meio e das pontas. Eu acho que a média é uma só, tá? E aqui, como que é um líquido ideal, viscosidade nula, ele escoa direto, e viscosidade não nula, ele começa a subir assim, tá vendo? Começa a subir, por causa da viscosidade. E aqui, mostra um tubo de ventre, né? As pressões, tal, você consegue medir as pressões através desse tubo de ventre, muito usado também. Também a gente tem algumas aplicações desse tubo de ventre, onde você consegue aplicar para uma asa de avião. Isso aqui é uma asa de avião, não sei se você consegue identificar. Isso aqui é uma asa de avião. O que a gente faz? Existe o tubo de Venturi, que é uma forma de você testar como que é a aerodinâmica de algum dispositivo. O que acontece, gente? Quando eu falo de fluido, eu também estou envolvendo o ar. O ar também é um fluido. Então, a aerodinâmica também é estudada pela mecânica dos fluidos. Carenagem de veículos não é só para ser bonito, é para poder gerar alguma coisa naquele veículo. Por exemplo, os carros de Fórmula 1. A maioria das carenagens do carro de Fórmula 1 tem o objetivo de manter ele em contato com o chão. Imagina, se eu vir qualquer pazinho para cima, vai jogar o carro para cima, vai perder o contato com o chão, perde o controle. E muitos carros é a mesma coisa. A carenagem em si é para manter ele grudado ao chão, ok? Ônibus, carretas que são retonas assim, são veículos mais instáveis. Por quê? Porque, querendo ou não, aquela frente do carro, ela faz com que o carro seja pressionado contra o chão também, tá? E mantém assim ele mais fixo ao chão. E aqui mostra como que as linhas aplicadas a uma asa de avião, tá? Aqui também o efeito de uma bola, que pode acontecer com ela, né? Quando ela tem um efeito, quando você joga a bola com efeito, faz com que ela mude um pouquinho a sua direção. E aí você vê, né? No esporte acontece muito isso. Aquela falta que Roberto Carlos bateu contra a França, que a bola vai quase na lateral e entra no gol, mostra que é por causa dessa rotação da bola você consegue fazer com que a força de resistência do ar direcione a bola para uma determinada direção ali, tá? Tem uma coisa chamada também tensão superficial, ok? Que é o motivo das lâminas flutuarem, tá? As lâminas flutuam por causa da tensão superficial. Todo fluido líquido, ele gera uma camadazinha por fora dele.
como se fosse um mingau, né? Tanto é que assim, pega a experiência de encher um copo de água. O copo de água tá aqui, está enchendo um copo de água, certo? E aí, você tem aqui seu copo de água. Nossa, um copo de água em formato de V não dá, né? Tem um copo de água, aí você começa a encher esse copo de água. Aí chega uma hora que ele encheu todinho e você continua colocando água, a água faz tipo isso aqui, ó. Você já reparou? Mas não derrama. Ela passa um pouquinho da linha superior do copo, mas não derrama. Por quê? Porque a água ela forma essa película, essa tensão superficial, que é o mesmo fator que não faz uma lâmina de uma gilete afundar. Coloca ela de ponta, ela afunda na água, porque ela tem densidade maior. Se você colocar ela de lado, ela fica em cima da água. Tensão superficial. Não confundam. Não é a tensão superficial que faz um barco boiar. É o empuxo. A tensão superficial ela faz uma folha boiar mais leve, uma lâmina, não um barco, tá? Até porque o barco tem aquela parte fina, né? Que vai romper essa barreira. Faz o barco boiar é o empuxo. E aí mostra as tensões superficiais de alguns líquidos, né? Plasma sanguíneo 0,073, sangue 0,058, etanol 0,02, mercúrio 0,046, água a 0 graus 0,07, a 20 0,07 e a 100 0,05. Água com sabão 0,03. Então tá vendo? Quanto maior a densidade do líquido, maior a sua tensão superficial. Você vê que o plasma sanguíneo, o sangue, tem tensões bem altas. O etanol já é um pouco menor. Mercúrio altíssima, que é um líquido muito denso. Então ele consegue ter uma tensão superficial maior também. Ok? E aí mostra, né, essa fórmula, é a teoria por trás da tensão superficial. Capilaridade é muito interessante também. Capilaridade. Alguém já ouviu falar no ensaio de líquidos penetrantes? Sabia que não é por causa da gravidade que o líquido penetrante entra na descontinuidade? E sim por causa da capilaridade? A capilaridade, imagina quando você encosta uma agulha bem fininha, deixa eu ver se tem imagem, tem não. Imagina quando você encosta uma agulha bem fininha, mas bem fininha mesmo, uma agulha bem fininha num líquido. Você percebe que esse líquido começa a subir pela agulha, certo? Porque isso é chamado de capilaridade. É a propriedade dos fluidos em subir ou descer líquidos muito finos. Deixa eu ver se aqui vai aparecer isso também. Ó, tá vendo? É porque quem está em casa não está sem câmera, mas você percebe que o álcool está subindo? Mas não tem, era para cair ele, não era para subir. Ó, e sobe sozinho, tá vendo? Isso é capilaridade. Ó. Se eu encostar a ponta na água, vai subir mais líquido, só de encostar. Ó. Só de encostar começa a subir mais líquido. Só de encostar. Capilaridade é o nome disso. Tá? Ensaio por líquidos penetrantes. Inclusive, eu até fiz o curso lá no passado. Acabou que eu não qualifiquei, mas eu fiz o curso. O que acontece? Se fosse por gravidade, você não conseguia fazer um ensaio de líquido penetrante sobre cabeça. Não consegue, imagina. Você tem uma superfície aqui, certo? A essa superfície, vou desenhar de novo aqui. Você tem uma superfície, beleza? Você tem uma superfície aqui, aí a superfície tem uma trinca, uma descontinuidade. Beleza? Aí o que você faz? Aí você vai lá com o pincelzinho, e aplica uma camada de líquido penetrante. Beleza? Certo? Apliquei uma camada uniforme de líquido penetrante. Por gravidade, esse líquido vai entrar na trinca? Se for sobre cabeça? Vai entrar? Por gravidade? Não tem como. Por gravidade ele só tende a cair. Ele não tende a subir. Ele só tende a cair. Mas por capilaridade esse líquido vai e adentra toda a sua trinca. Né?
Aí, toda a sua trinca. Aí, para quem já ouviu falar, o ensaio líquido penetrante significa o quê? Depois você vai limpar, né? Você vai limpar essa parte aqui. Não está limpando, não. Você vai limpar essa parte aqui. Aí, opa, ficou certinho. Aí o que acontece? Fica só a tinta, né? O líquido penetrante dentro da trinca. Só que essa trinca ainda é muito fina. É muito fina. A olho nu. Aí o que você faz? Você aplica de novo agora. Você aplica uma camada chamada revelador. Só que essa camada de revelador, geralmente é branca. Como o branco não apareceu, eu vou fazer amarelo. Aí você aplica por fora na superfície do material uma camada de revelador. Imagina que fosse branco. Aplicou o revelador aqui. Só que o revelador é poroso. Aí por ser poroso, o que vai acontecer? A tinta que está aqui dentro, ela vai querer ir para os poros do revelador. Então ela vai fazer um manchão aqui, ó. E aí você consegue enxergar a trinca a olho nu, porque ela ficou maior do que de fato ela é. Ensaio por líquidos penetrantes mostra que tem a ver com mecânica dos fluidos também. É óbvio, né, que na aplicação do ensaio, se você não souber nada de mecânica dos fluidos, você vai aplicar de um jeito, se você tiver o treinamento para isso. Mas é só para mostrar que a capilaridade é fundamental no estudo de algumas coisas, tá? Então, basicamente, mecânica dos fluidos, você vai ver muita questão que vai complicar muito mais. A gente aprende também, não trouxe aqui, mas, por exemplo, dimensionar uma linha, você tem uma linha hidráulica. Essa linha tem tantas curvas, tantos T's, tantas válvulas. Aí qual é o tipo da válvula? É válvula globo? É válvula esfera? É válvula gaveta? Que aí você tem que dimensionar a perda de carga dessa linha de tubulação. E aí, uma maneira que os livros tratam isso é o seguinte: você tem lá uma bomba que é suficiente, você tem a tubulação que ela tem 100 metros de comprimento. E aí você sabe dimensionar uma tubulação para 100 metros. Só que, para não ficar uma coisa muito doida, o que eles fizeram? Ó, uma válvula, exemplo, uma válvula globo, ela gera a perda de carga equivalente a 23 metros de tubulação. Então, se eu tenho uma tubulação de 100 metros mais uma válvula globo, então é como se eu tivesse uma tubulação de 123 metros. E a gente vai aprender lá no sétimo período a fazer esse tipo de dimensionamento através do material muito usado, é a automação hidráulica e a automação pneumática. Mas assim, é coisa lá para frente, tá? Na aula de hoje é mais trazer mesmo assim, um apanhado geral do que a gente vai ver ao longo da disciplina, tá? E para a gente praticar, trouxe algumas questões. Trouxe essa questãozinha aqui. O professor Patrick, durante suas férias, fez um mergulho a uma profundidade de 10 metros. Qual é em Pascal a pressão que ele sentiu nos ouvidos durante o mergulho? Considere a gravidade igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado e a densidade da água igual a 998 quilogramas por metro cúbico. Qual é a fórmula? A gente sabe que a pressão é igual a ρ vezes G vezes H. Qual é a densidade da água? 998 kg por metro cúbico vezes. Qual é a gravidade? 9,81 metros por segundo ao quadrado vezes, qual é a altura? 10 metros. Beleza? Multiplicando tudo, eu vou obter, multiplicando tudo, calma aí,
998 vezes 9,81 vezes 10. Está dando 903,8. Qual é a unidade aqui? Olha aqui, eu sei que quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é newton. Então, ó, isso aqui com isso aqui dá newton. Vezes metro sobre metro cúbico. Metro cúbico corta com metro, fica metro quadrado. Newton por metro quadrado é 97.903,8 Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal. Então, a pressão aqui calculada, pressão manométrica, é 97.903,8 pascais. Essa é a pressão que eu estava sentindo nos meus ouvidos? Sim ou não? O que vocês acham? Hein? Essa é a pressão que eu estava sentindo nos meus ouvidos? Qual era a pressão que eu estava sentindo nos meus ouvidos? Esse aqui foi a pressão adicional, não é? É lógico, é ela que você sente assim os efeitos. Porque todos nós, agora, nesse exato momento, já estamos sentindo a pressão. Eita. Nossa, aqui, deixa eu ver aqui. Todos nós estamos sentindo uma pressão de... Cadê o valor? Qual é esse valor que eu... Na verdade, essa pressão não está achando atmosférica aqui. Aqui. 101,325 kPa. Ou seja, todos nós sentimos uma pressão de natural. Que vacilo. Todos nós sentimos uma pressão natural de 101,325 PA, que era 101,325, então é 101,325 PA. Isso aqui é a pressão atmosférica. Isso é a pressão que nesse momento nós estamos sentindo no nosso ouvido. Tá? Nosso ouvido. Só que o nosso corpo já é habituado a ela. Então, qual é a pressão que nesse mergulho eu estava sentindo? 101,325 mais 97.903,8. Pressão é igual a mais 101,325, né? 199.228,8 Pascal. Então, só nesse vimos a fórmula e conseguimos também fixar os conceitos, né? Pressão atmosférica e pressão manométrica. São coisas diferentes, tá? Mais uma vez testar aqui, interessante. De uma grande barragem, parte uma canalização de 250 milímetros de diâmetro. Calcule a velocidade do jato e a altura da barragem, considerando que não há perda de energia no processo e que a velocidade de decaimento da barragem é nula. Beleza? Então ele quer saber o volume do jato, ok? Já deu a vazão sendo como 360 litros por segundo e ele quer que você calcule a velocidade do jato e também a altura da barragem, ok? Bom, vazão é igual
a velocidade vezes a área. Beleza? Vazão é velocidade vezes a área. Velocidade de metros por segundo e a área em metros quadrados. Ok? A vazão é quanto? 360 litros por segundo. A velocidade eu quero achar. E a área é quanto? Eu sei que o diâmetro é igual a 0,25 metros. Então vai ser, a área de um círculo é π sobre 4 vezes 0,25 metros ao quadrado. Tá? A área de um círculo, πr ao quadrado ou πd ao quadrado sobre 4. Só que lascou. Lascou por quê? Porque aqui está litro por segundo. Litro, 1000 litros é 1 metro cúbico. Então eu tenho que dividir por 1000. Vai dar 360 sobre 1000 metros cúbicos. Opa, igualzinho. Não era para estar aqui, né? 1000 metros cúbicos por segundo é igual a velocidade vezes π sobre 4 vezes 0,25 ao quadrado, vai dar 0,0625 metros quadrados, ok? Vamos isolar a velocidade. Velocidade é igual. Isso aqui vai dar 4 vezes 0,36 metros cúbicos por segundo, dividido por π vezes 0,0625 metros quadrados. Metro cúbico dividido por metro quadrado vai dar metro. Então a resposta vai dar metro por segundo, que é o que ele quer. E aí, fazendo a conta agora, você tem 4 vezes 0,36 dividido por π. Deixa eu ver se eu acho um π aqui no celular. Dividido por 0,0625. Está dando 7,33 metros por segundo. Beleza? 7,33 metros por segundo. Essa parte foi a mais, sim, mais ou menos, né? Deixa eu só... Agora, ele quer saber qual é a nossa altura. Aí ficou um negócio doido. A altura. Como que a gente faz isso? Bom, vamos considerar que aqui eu tenho a pressão atmosférica, beleza? E aqui em cima também a pressão atmosférica, ok? Só que qual é a pressão nesse ponto aqui? Pressão atmosférica mais ρGH. ρGH, pressão manométrica. Beleza. Vai. Tá bom esse computador. Gente, tem que reclamar pro TI, que a máquina tá lenta. Aí é o seguinte, agora eu vou ter que apelar, não tem jeito, para a equação de Bernoulli. Acho ela aqui, na parte dinâmica dos fluidos, né? Beleza? Vou apelar para essa equação aqui. Ok? Para essa equaçãozinha aqui.
Deixa eu cortar ela aqui. Então, vou botar ela aqui. Agora, como que eu vou utilizar essa equação? Tá? Bom, olha aqui. Eu vou considerar esse estado aqui, 1, e aqui 2. Beleza? No estado 1, sempre que eu volto na cidade de trava. No estado 1, eu tenho pressão 1 igual a pressão atmosférica. Na verdade, não. Eu vou considerar o estado aqui embaixo da tubulação. Tá? Estado aqui embaixo, beleza? Aqui embaixo, ok? Lembrando que essa velocidade aqui, eu vou considerar igual a 0, como estivesse ganhando a velocidade para vir para cá. Ou lá em cima também não tem problema não. Dá no mesmo. Vou jogar lá em cima mesmo que vai ser mais fixo, mais certo. Então, pressão 1 e pressão 2, ambos são pressão atmosférica, certo? Então, eu já posso cancelar nessa fórmula aqui. Se ambas são pressão atmosférica, eu vou cancelar nessa fórmula aqui. Velocidade 1, eu vou considerar igual a 0, porque ele fala aqui para considerar o nível de decaimento da barragem nula. Então, é 0. Sobrou quem? Pressão não. Rho vezes G vezes Y1 é igual a Rho vezes G vezes Y2 mais meio vezes Rho vezes V ao quadrado, V2 ao quadrado. Repara que ele deu a densidade do fluido? Ele deu o Rho? Não deu. Mas por quê? Porque eu posso cortar o Rho daqui, com o Rho daqui, com o Rho daqui. Porque se eu botar em evidência, não vai ficar assim, Rho vezes GY2 mais meio vezes V ao quadrado? V2 ao quadrado? Estou colocando em evidência? Isso aqui é igual a Rho vezes G vezes Y1. Eu posso cortar desse lado com esse lado. Tá? Sobrou quem? Gravidade vezes Y1 é igual a gravidade vezes Y2 mais meio vezes V ao quadrado. O que eu posso fazer aqui? Gravidade vezes Y1 menos Y2, não é? É igual a meio vezes V2 ao quadrado. Bom, mas quem é a Y1 menos Y2? É a diferença das níveis, que é a altura. Então, eu tenho G vezes a altura é igual a meio vezes V ao quadrado. Logo, V2 ao quadrado é igual a 2GH. V2 é igual a raiz de 2 vezes G vezes H. V2 é igual a raiz de 2 vezes a gravidade. Vamos usar 9,81. 81 vezes a altura, que eu quero achar. Só que quanto é a velocidade final? Nós achamos que é 7,33. Isso ao quadrado, né, gente? Na verdade, eu vacilei aqui, porque eu estou achando que posso jogar lá em cima logo direto. Então, aqui vai ficar, isolando a altura, que é o que eu quero achar, a altura é igual a V2 ao quadrado sobre 2G. A altura vai ser igual, qual é o V2 ao quadrado? 7,33 ao quadrado, dividido por 2 vezes 9,81. E aí nós temos que a altura é igual, dividido por 9,81, deu que a altura é 5,48 metros. Parece baixo? Com a barragem não é baixa, não. Tem barragem que a altura geralmente é essa mesmo. Ou seja, uma altura de 5,48 metros. E olha o que nos mostra essa questão. Olha o que nos mostra essa questão. Não usou a densidade do líquido, não usou o volume da barragem, não usou nada.
Você tem uma relação que liga velocidade apenas com gravidade e altura. Ou seja, essa formulazinha serve para quê? Você bota num tonel lá de 200 litros, né? Aí você faz um furo na parte de baixo. É lógico que a velocidade também foi achada com diâmetro, né? Mas só com a altura você consegue saber qual vai ser a sua velocidade naquele ponto ali. Só com a altura. Qual vai ser a velocidade que vai sair daquele ponto ali, tá? Baseado na vazão, em tudo que você tiver. Então, a gente consegue achar qual é a altura da barragem. E para fechar a nossa última questão, o medidor de Venturi consiste num conduto convergente seguido de um conduto de diâmetro constante. Esse é chamado garganta e, posteriormente, de uma porção gradualmente divergente. É utilizado para determinar vazão num conduto. Gradualmente no conduto. Sabendo que V2 é igual a 3 metros por segundo, que é igual a 1,15 V1, P1 é igual a 10 kPa e o fluido no conduto do óleo é 900 kg por metro cúbico, determine o valor de P2 na garganta do fluido. O que acontece? Alguém sabe qual é o nome desse equipamento na área industrial? Para medir vazão de uma linha de tubulação? Alguém sabe? Placa de orifício. Placa de orifício. Rapaz, eu me lembro uma vez, eu trabalhava na empresa, aí virei assim, eu estava fazendo relação de equipamentos, de tubulações. Eu não tinha ouvido falar em placa de orifício, porque no livro didático ele só fala de tubo de Venturi. Uma placa de orifício ela tem um tubo de Venturi. Aí eu falei assim, cara, placa de orifício serve para quê? Aí ele, para medir vazão, para medir tubulação. Então, beleza. Nessa mesma semana, no final de semana, eu fui fazer a prova de um concurso. Aí tava lá, placas de orifício são instrumentos de medição utilizados para, letra D, eu acho que era, medir vazão e medir tubulação. Opa! Na hora, velho, na hora, deu certinho. Aí eu falei, pô, mano, você me ajudou, cara, você tem uma questão por causa de você. Ele, sério? Sério. Mas na área industrial, você não vai ver o nome tubo de Venturi falar. Vai ver placa de orifício, tá? Quais são os dados? P1 é igual a 10 kPa, beleza? P1 é igual a 10 kPa. P2, ele quer achar. Ρ é igual a 900 kg por metros cúbicos, tá? A velocidade 2 é igual a 3 metros por segundo. Velocidade 1, ele falou que é igual a 1, velocidade 1 ele não falou que mas só pegar o 3 metros e dividir por 1,5, que ele fala que a velocidade 2 é igual a 1,5 V1, né? Então a velocidade 1 vai quanto? Velocidade 2 é igual a 1,5 V1, a V1 é igual a V2 sobre 1,5, que é igual a 3 por 1,5, que é igual a 2 por segundo. Mas que a linha é horizontal, então não tem diferença de altura. Beleza? Qual é a fórmula? Vamos pegar a fórmula aqui, usar. Então você tem aqui, ó, P1, qual é P1? 10.000 pascais, mais Rho 900, vezes gravidade 9,81 metros por segundo. Opa! Desculpa. Vamos facilitar as coisas, né? Se eu não tenho diferença de altura, então isso aqui eu esqueço. Mais meio vezes 900 kg vezes 2 metros por segundo ao quadrado. Isso é igual a P2 eu quero achar, mais meio vezes 900 kg vezes V2, 3 metros por segundo ao quadrado. Aqui vai ficar 1000 PA
mais, nós já, quilograma por metro, isso aqui vai dar Pascal também, tá? Isso vai dar Pascal também. Vai ser 900 vezes 2, não, vezes 4, depois dividido por 2, vai dar 1.800. Então aqui eu tenho mais 1.800 pascais, é igual a pressão 2, mais, ali vai ficar 9, que é 3 ao quadrado, vezes 900, 4.050. E 50 pascal. Isolando P2 é igual a 10.000 mais 1.800 menos 4.050, que é igual a 7.750 pascal. Pressão 2, 7.750 pascal, é isso mesmo? É isso mesmo. Por quê? Para aumentar a velocidade, você acaba tendo uma redução na pressão. Para aumentar a velocidade, você acaba tendo uma reduçãozinha na pressão aí. Então, velocidade 3, velocidade maior que... É isso mesmo. Você tinha uma pressão aqui, parece que a pressão fica maior, né? Mas não, quando você reduz a velocidade, quando você aumenta a velocidade, a pressão em si ela diminui. Por que a pressão em 1 é maior que a pressão em 2? Parece que é o contrário, mas por que a pressão em 1 é maior? O quê? Porque imagina só, pode falar. Não tem altura, diferença de altura. Por que é maior? Imagina o seguinte, quem já foi menino aqui que correu na escola para poder pegar merenda? Todo mundo. Aí imagina que você tem aquele monte de menino correndo, aí você bota, aí vamos supor que já aconteceu isso na minha escola. Minha escola uma vez tinha 2 corredores e uma muretinha pequenininha desses corredores que passava para ir para onde ficava a cozinha. Teve uma vez que inventaram de fazer uma sala em um desses corredores e ninguém sabia. E entramos para a escola, na hora que fomos para a merenda, uma dessas salas, uma dos corredores estava com parede. Aí veio aquele monte de menino correndo, e quem estava no corredor que tinha parede teve que pular automaticamente para o outro para poder passar. Me fala uma coisa, aonde que vai ter mais tumulto? Nesse momento, onde está todo mundo pressionado ali, ou depois que já passaram pela porta, por exemplo? Então, assim, o que dá a pressão é quando o fluido encontra a barreira. Depois que ele venceu a barreira, não tem pressão mais. Não tem pressão mais. É igual, por exemplo, quando você tem a mangueira que você fecha parte da mangueira. A pressão alta vai ser antes do seu dedo ali. Mas depois que o fluido já reduziu, já conseguiu reduzir e passar e ter uma velocidade, acabou a pressão. A pressão ali vai ser pressão atmosférica. Então a pressão, ela tem a ver com a dificuldade de passagem. Depois que passou, não tem pressão mais, tá? Não tem pressão mais. Tanto é que, vamos supor, se fosse uma tubulação real, eu teria que ter um suporte de sustentação aqui, para aguentar a pancada. Porque se tem pressão, tem a força. Pressão é força sobre área. Então vai gerar uma força. Então eu teria que ter um suporte de sustentação aqui, tá? Isso é bem nítido, ok? Agora aqui, por exemplo, daqui para lá, a força é muito menor. Porque a pressão diminuiu. Então funciona assim, quando eu tenho uma garganta, que é o caso aqui, que você reduz a área, o que vai acontecer? A pressão ela também vai acabar reduzindo, tá? Por quê? Porque essa pressão, essa energia na forma de pressão, vira energia cinética na forma de velocidade. É o que acontece, por exemplo, quando você tem um compressor. Você tem um compressor, certo? E aí, imagina que esse compressor está ligado a uma rede pneumática. Beleza? Está alimentando uma rede pneumática. Se você colocar um manômetro no compressor, a pressão é maior.
Aí você abre um pouquinho a válvula do compressor, abre um pouquinho só, e mede a pressão na tubulação. É igual ao do compressor? Não é, ela vai ser menor. Mas por quê? Porque a energia que estava na forma de pressão, ela virou velocidade. Então, quando ela vira velocidade, ela tem liberdade para caminhar. E aí imagina que a tubulação que tem liberdade para caminhar, não tem por que ela ficar fazendo força nas paredes que estão do lado dela, se ela tem liberdade para passar, tá? E se lá no final for aberto para a atmosfera, nem pressão aqui tem. Só vai ter alguma pressãozinha, por exemplo, você tem uma mangueira, você liga a torneira lá, dentro da torneira, dentro da tubulação, está pressionado. Aí quando você abre a torneira, a água sai, só tem pressão na mangueira porque tem atrito. O atrito vai fazer com que haja uma dificuldade na passagem de água. E aí você vai ter uma pressãozinha na água dentro da mangueira. Mas se não fosse o atrito da mangueira, fosse uma superfície perfeitamente lisa, nem a mangueira ela podia ser assim, da grossura de uma folha de papel e feita de sacola que não ia rasgar, não ia romper. Mas o que acontece quando você fura uma mangueira? Não sai uma água espichando? Por quê? Porque tem a pressãozinha na mangueira por causa do atrito. Ela tem uma dificuldade para caminhar do começo até o final da mangueira. E por conta disso você tem essa pressão. Mas só porque ela tem uma barreira, uma dificuldade que ela encontra. Beleza, galera? Por hoje é isso. Falamos um pouquinho de fluidos, tá? Vou disponibilizar para vocês o material e aí daqui a algumas aulas a gente vai fazer nosso questionáriozinho, tá? Passar para vocês. Eu posso até passar para vocês fazerem em casa, se for o caso, fazer mais à vontade. E aí a gente vai conversando a respeito, beleza? Mas